Eu queria propor uma pequena reflexão. Nós somos educadores, a professora Denise esteve aqui hoje também, né, ilustrando isso, e eu queria saber, Rosa, você que está aí no plenário, que também é educadora, quanto é que custa, como que eu meço, como é que eu posso medir, mensurar o fato, por exemplo, de uma criança deixar de ir à escola? Quanto isso custa para aquela escola? Então, eu quero lembrar a todas as pessoas o seguinte: uma aula que você perde, um dia de aula que você não vai, quando você vai na aula seguinte, tem um conteúdo que você viu na aula anterior, que ele é necessário para o seguimento daquela aula. E aí, a pessoa, quando perde a aula, ela fica com deficiência nesse conteúdo e isso gera um problema. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando isso aqui porque, como se repete a todo ano, assim que o céu fica escuro ou que dá a primeira chuva, os ônibus escolares não vão na zona rural. E a criança da zona rural está tendo o seu direito violado, o seu direito de ir à escola violado. Eu sou professor de Química, pessoal, também. E uma das coisas que mais engraçadas na aula de Química, Pedro, falei com o Pedro aqui semana passada, é quando você fala alguma coisa e o aluno olha para você assim, com aquela cara, assim, queria tanto estar entendendo esse negócio, não estou compreendendo, algumas matérias são assim. E eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: a Química é uma escadinha, ou você sobe essa escada compreendendo cada processo, ou não tem jeito de cortar no meio. E aí, vereador Sávio, eu fico pensando, o que acontece com os nossos alunos? Então, assim, uma série de pais me procuraram essa semana desesperados, porque ameaça chuva e aí o ônibus não vai na zona rural. Então, eu quero saber o que a gente pode fazer. O que nós temos que fazer? Ah, é problema de estradas rurais? É problema, mas há quanto tempo isso se repete, gente? É isso todo ano. E aí o seguinte, o que eu faço com aquela criança é que a gente desesperadamente quer que o pequeno produtor fique lá, porque ele está produzindo alimento para nós, né, na feira e etc., produzindo o alimento da agricultura familiar, e, no entanto, a sua criança não tem condições de escola. Perde aula um dia, 2 dias, tem semana que 3 dias o ônibus não foi, que a criança não vai. Então, assim, eu queria propor essa reflexão para todos nós. O que nós arrancamos, o que nós tiramos de uma criança, gente, que não tem ideia da falta que aquilo faz para ela, quando ela não vai na escola. Às vezes ela até gosta, mas nós temos que ter a responsabilidade de não deixar isso acontecer. Eu não quero saber, gente, se o burro vai buscar o menino, se a carroça, se a charrete, mas o menino não pode ficar sem aula. Não pode, isso é uma coisa que nós precisamos resolver no nosso município. Nosso município tem uma extensão razoável de zona rural, quase 600 quilômetros de estrada, mas também não é esse desespero todo que nós não possamos garantir para o nosso estudante que ele tenha acesso à aula todos os dias. Obrigado, senhora presidente.